3 vidas perdidas, dezenas de feridos e uma cidade em choque. O Hotel Hard Rock de Nova Orleans desabou em um evento catastrófico que mudou para sempre o horizonte da cidade. O pânico toma conta de um grupo de turistas quando um estrondo repentino sacode o bonde em que estavam. Eles assistem a uma enorme estrutura de aço cair do canteiro de obras bem na frente deles. O impacto é seguido por uma enorme nuvem de poeira que engole toda a área. De repente, uma rua movimentada se transforma em uma cena caótica. Turistas e transeuntes desorientados atravessam a nuvem de poeira, tentando encontrar um canto seguro na rua. Ninguém sabe o que aconteceu e se ainda estão em perigo. Só depois que a poeira baixa é que eles descobrem que a parte superior da obra do Hard Rock Hotel ali perto está em ruínas. Do prédio inacabado, dezenas de operários correm para a rua, alguns deles feridos. E ainda há pessoas lá dentro. A cena é absolutamente desastrosa. Parece que a estrutura desabou sozinha, mas a investigação do acidente revelaria o segredo sombrio de como os prédios de Nova Orleans são construídos. Um prédio arruinado não era o que os investidores do Hotel Hard Rock imaginavam quando revelaram o projeto. No local da antiga loja Woolworths, eles planejam erguer um hotel de 70 milhões de dólares com 350 quartos. Esperava-se que fosse lucrativo tanto para os investidores quanto para o bairro. Ainda assim, o projeto enfrentou controvérsias e longos atrasos desde o início do processo de desenvolvimento. Apenas alguns ficaram felizes em ver um prédio novo e reluzente de 19 andares, bem na beira do histórico bairro francês. Cidadãos preocupados temiam que o hotel prejudicasse a integridade arquitetônica do bairro. O projeto, na verdade, estava violando gravemente as regulamentações da cidade. O hotel de 190 pés de altura seria construído em uma zona com limite de 70 pés. No final, o investidor venceu a disputa por causa da lucratividade do projeto. Em fevereiro de 2018, enquanto a obra ainda avançava pouco, eles alteraram os planos originais e aumentaram a altura do prédio para 205 pés. No entanto, desta vez, o Conselho Municipal de Nova Orleans considerou que o investidor estava indo longe demais com seus planos e votou para manter a altura previamente aprovada de 190 pés. Quaisquer modificações que o projetista fizesse precisavam ser mantidas dentro das proporções já estabelecidas. Parecia uma decisão razoável, mas na realidade abriu caminho para o desastre. A decisão do Conselho Municipal não atrapalhou o progresso da construção. O projetista do edifício, Hay Sleep Engenharia, decidiu fazer alterações ao longo do caminho. 8 dias antes do desabamento, os trabalhadores despejaram o último lote de concreto em uma estrutura de laje metálica. Em 12 de outubro de 2019, a construção do 18º andar estava em andamento. Era mais um dia comum de trabalho, com equipes atuando em todos os andares. Mas, 2 horas após o início do expediente, o prédio começou a tremer. Antes que os trabalhadores percebessem de onde vinha a vibração, o canto norte da estrutura começou a desabar. Em um efeito dominó, isso levou junto toda a borda superior. Um após o outro, os 10 andares superiores daquela seção desmoronaram sob o peso das lajes de concreto em colapso. Enormes pedaços de concreto caíram sobre a rua Rampart, forçando os pedestres a correrem para se proteger. A enorme estrutura de aço do elevador temporário, acoplado ao prédio, perdeu o suporte e tombou. Ela despencou na rua e atingiu o Teatro Sanger do outro lado. O prédio desabou em uma manhã de sábado, quando a rua estava relativamente tranquila, com apenas alguns veículos e pedestres. Felizmente, nenhum pedestre ficou ferido. Mas os trabalhadores que estavam dentro não tiveram a mesma sorte. O desabamento os pegou completamente de surpresa. Um vídeo de vigilância de um prédio próximo mostra um grupo de homens trabalhando no topo do hotel quando ele começou a ceder. Eles levaram alguns segundos para começar a correr depois que o canto do prédio começou a desabar. Em estado de pânico e sem saber o que aconteceria em seguida, eles correram para o lado oposto da estrutura. Outro trabalhador estava muito perto da seção que desabou e não conseguiu escapar a tempo. Numerosos trabalhadores estavam dentro do prédio.
com uma parte significativa trabalhando na seção que acabou desabando. Apenas um grupo de funcionários no térreo conseguiu evacuar o local. Só depois que eles alcançaram uma distância segura é que viram o prédio em ruínas. Eles ficaram se perguntando sobre o destino dos colegas que ainda estavam lá dentro. Levou vários minutos após o desastre para que as equipes de emergência da cidade fossem alertadas. Um despachante transmitiu um alerta para o Corpo de Bombeiros de Nova Orleans. Os andares desabaram, não há relatos de alguém possivelmente preso no prédio. A reação dos primeiros socorristas foi rápida. Eles correram para o local sabendo que, em desastres assim, cada segundo poderia salvar a vida de uma pessoa presa sob os escombros. Assim que chegaram, eles invadiram o prédio e começaram a vasculhá-lo em busca de sobreviventes. No 5º ou 6º andar há pessoas presas. Precisamos de um caminhão com escada. Quanto mais alto eles subiam, mais grave era a situação. No 8º andar, eles encontraram a primeira pessoa presa nos escombros. Estamos no 8º andar. Há alguém preso nos escombros. Estamos desesperados para tirá-lo agora. Era um operário do aço, Derek Pate. Pat teve sorte de sobreviver ao desabamento, já que os primeiros socorristas inicialmente estavam relutantes em salvá-lo. Eles temiam que o prédio pudesse desabar ainda mais, e no ponto onde ele estava preso, foi apenas pela insistência de outros trabalhadores que os socorristas finalmente conseguiram tirá-lo. A cada andar acima, a destruição era mais severa e mais difícil de lidar. O medo aumentava de que a tragédia tivesse feito vítimas fatais. Subindo para o 9º andar, temos uma pessoa presa em situação grave. Não tenho certeza das condições. Recebemos um relato de um trabalhador. Pode haver alguém no telhado, então vamos lá. Repórteres rapidamente divulgaram a notícia do acidente às famílias dos trabalhadores. Centenas de esposas e mães assustadas se reuniram para aguardar o resgate de seus entes queridos do prédio. Inicialmente, a imprensa noticiou uma vítima, mas as equipes de resgate temiam que pudesse haver mais. Entre as pessoas que vieram ao local estava Nova Magrete. Ela e sua cunhada acamparam em frente ao canteiro de obras até tarde da noite, recusando-se a sair até que seu marido, Antônio, saísse. Antônio nem deveria trabalhar naquele dia, mas ele se apresentou porque a família estava precisando de dinheiro. O tempo passou e cada vez mais trabalhadores foram evacuados, alguns sendo levados de ambulância, mas Nova ainda estava esperando por seu marido. Mas Antônio nunca sairia de lá. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte, tornando-o a primeira vítima identificada do desastre. No mesmo dia, socorristas localizaram outro corpo, mas não conseguiram resgatá-lo. Após o fim da missão de resgate, mais um trabalhador estava desaparecido. Ninguém sabia sua localização ou estado. Depois descobriram que ele havia morrido. Como apenas uma parte do prédio desabou, muitos trabalhadores evitaram ferimentos. Dos 30 que foram hospitalizados, todos, exceto um, receberam alta no dia seguinte. Para o desespero das famílias, eles ficaram nos escombros até a cidade achar uma forma segura de demolir o prédio. A tragédia chocou o público. Os homens que trabalhavam no local ficaram indignados. Descobriu-se que o desastre não era tão inesperado quanto todos pensavam. Por dias, os trabalhadores temeram que o prédio desabasse sobre eles. Em breve, o povo de Nova Orleans descobriria a verdade angustiante por trás das suspeitas. A tragédia no Hotel Hard Rock foi um acidente sem precedentes na história moderna de Nova Orleans. O caso do prédio desabando sozinho chamou a atenção das autoridades e do público em geral. Durante o resgate, o Departamento de Trabalho, por meio da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, OSHA, iniciou a investigação das causas do desabamento. Em abril de 2020, a OSHA autuou a Hislop Engineering, Citadel Builders, Hub Steel e 8 subcontratadas por violações de segurança e saúde no canteiro de obras de um hotel Hard Rock, planejado no centro de Nova Orleans. A maior parte da culpa foi atribuída a Hislop Engineering Ltda, por, de forma intencional, cometer graves falhas de projeto, que afetaram a integridade estrutural do edifício nos andares superiores. Isso incluiu vigas de piso subdimensionadas no 16º andar em relação à sua capacidade de carga
e vãos excessivos entre os balanços nos 17 e 18 andares. Coletivamente, as empresas foram multadas em $315.536 em penalidades. Hislop Engineering negou todas as acusações. O público estava ansioso para se aprofundar nas conclusões da OSHA e descobrir como o desastre aconteceu e se havia uma maneira de evitá-lo. Uma pista foi dada por um vídeo publicado por um dos trabalhadores do canteiro de obras do Hotel Hard Rock. E isso vai quebrar o vídeo. O vídeo, feito apenas alguns dias antes do desabamento, mostrava claramente escoras distorcidas sob o peso da laje de concreto que elas sustentavam. Várias dessas foram registradas por todo o andar, algumas parecendo estar bastante dobradas. Os trabalhadores estavam preocupados que a laje não tinha suporte estrutural adequado e poderia desabar. Um deles, Delmer Joel Ramírez Palma, expressou repetidamente as preocupações de seus colegas aos superiores, mas sempre era dispensado e mandado voltar ao trabalho. Outro trabalhador que afirmou ter expressado suas preocupações sobre a integridade estrutural do prédio foi Brad Morrow, um supervisor de uma das empreiteiras. Morrow tirou dezenas de fotos das vigas de aço mal encaixadas e mostrou para seus superiores. Não houve resposta. Ao final, Morrow saiu do projeto após a construção do 10º andar. As descobertas provocaram uma nova investigação pública. David Hammer, jornalista investigativo da emissora de TV de Nova Orleans, LTV, fez sua própria investigação ao analisar registros públicos relacionados à construção do Hard Rock Hotel. Ele também consultou especialistas experientes em construção durante sua pesquisa e chegou a algumas revelações surpreendentes. O ponto de partida da investigação foi um vídeo postado por um transeunte que mostra o 17º e o 18º andar, os dois andares superiores, desabando juntos. Isso indicava que foi o 16º andar que cedeu. Uma investigação mais aprofundada dos documentos mostrou que a decisão de substituir as vigas de aço por outras mais finas foi tomada em 2018, ou seja, o projetista fez alterações no plano na época de acordo com o desejo do investidor de ter uma cobertura com pé direito alto. O plano modificado excedeu a altura aprovada do prédio em 15 pés. No entanto, como a prefeitura decidiu não aprovar a modificação da altura, os projetistas recorreram ao que acreditavam ser uma solução criativa. Eles substituíram as vigas de aço de sustentação de 21 polegadas de espessura no 16º e 17º andares por vigas de 10 polegadas, ganhando assim 11 polegadas de espaço livre por andar. A modificação não teria comprometido a integridade estrutural do edifício se os projetistas tivessem adicionado mais colunas de sustentação e, consequentemente, reduzido o vão entre as vigas. Em vez das 11 colunas originais, os planos modificados deveriam ter incluído pelo menos 24 colunas na seção que desabou. Havia apenas 12. Além disso, essas 12 colunas eram mais finas e tinham menor capacidade de carga do que as colunas originais. Para ganhar mais espaço, os projetistas intencionalmente sobrecarregaram o 16º andar. Esse foi o motivo pelo qual os escoramentos do vídeo estavam tortos. O piso estava pesado demais para a estrutura embaixo dele. Para piorar o subdimensionamento da estrutura do último andar, os engenheiros também substituíram o deck metálico original por um de qualidade inferior. O deck metálico, uma chapa de aço galvanizado de alto desempenho, é usado na construção de lajes mistas de concreto, com o concreto lançado sobre o deck para formar um piso durável e integrado. Os planos originais do edifício previam decks metálicos mais pesados e resistentes de calibre 18 para os andares superiores, que em algum momento foram substituídos por decks de calibre 22 mais baratos, porém mais finos. Especialistas contratados pela WWL-TV descobriram isso ao analisar a correspondência de e-mails entre os projetistas e seus fornecedores. No entanto, nenhuma dessas mudanças no projeto do edifício foi submetida à prefeitura. A evidência apresentada por Brad Morrow, o supervisor que protestou contra a qualidade do trabalho no edifício, foi a mais chocante visualmente.
Morrow tirou dezenas de fotos mostrando vigas de aço verticais que não estavam conectadas às colunas de sustentação. Com as vigas presas a apenas uma coluna, a estrutura ficava 2 vezes mais fraca. Todas essas falhas, no final das contas, contribuíram para o subdimensionamento massivo do 16º andar, que ficou sobrecarregado assim que a laje do 18º andar foi feita. No dia do desastre, ela simplesmente cedeu e desabou. Com todos os fatos que levaram à tragédia revelados, uma série de perguntas surgiu. Como ninguém percebeu isso antes? Onde estavam os inspetores de obras da cidade? Eles deveriam ter visto as falhas estruturais. Uma investigação conjunta da WWL-TV e do Times-Picayune, realizada em fevereiro de 2020, descobriu que os 3 inspetores da cidade, responsáveis por supervisionar a construção do Hotel Hard Rock, repetidamente deixaram de comparecer ao local. Por exemplo, em 6 ocasiões durante 2019, a inspetora Julie Twitter registrou relatórios de inspeção mesmo que os dados de GPS do seu veículo mostrassem que ela não estava nem perto do local da construção. No dia 1º de outubro, ela deveria inspecionar o contrapiso do terraço do 18º andar. Em vez disso, ela nunca apareceu no local, mas mesmo assim aprovou a concretagem, que então aconteceu no dia 4 de outubro. 8 dias depois, o prédio desabou. Durante meses, o hotel parcialmente desabado permaneceu intocado, enquanto as autoridades da cidade e o investidor debatiam entre usar explosivos para implosão ou demolição tradicional. Enquanto isso, o fechamento das ruas ao redor impactou significativamente os comércios locais. Junto com Anthony Magretti, outros 2 trabalhadores, José Ponce Areola e Quinion Wimberly, perderam a vida. Os corpos foram enterrados tão fundo nos escombros que os socorristas não puderam recuperá-los. A comoção pública foi enorme, implorando às autoridades que realizassem os trabalhos de recuperação o mais rápido possível. Por esse motivo, a cidade acabou decidindo demolir o prédio de forma tradicional. 10 meses após o desabamento, os corpos de José Ponce Areola e Quinion Wimberly foram finalmente recuperados e devolvidos às suas famílias. Em janeiro de 2021, a demolição foi concluída e a remoção dos destroços começou. Em resposta ao desastre, o promotor distrital de Nova Orleans apresentou acusações apenas contra os 3 inspetores de obras, por falsificação de registros públicos e má conduta no cargo. Além disso, 40 trabalhadores feridos entraram com um processo contra os incorporadores e empreiteiros da construção. 3 anos e meio após o acidente, ambos os julgamentos ainda estão em andamento. Delmer Palma, o trabalhador que denunciou as falhas aos seus superiores e uma das principais testemunhas, foi detido como trabalhador sem documentos e acabou sendo deportado para sua terra natal, Honduras. O local onde antes ficava o inacabado Hard Rock Hotel agora está vazio, contando uma história trágica de como medidas de corte de custos resultaram na perda da vida de 3 trabalhadores. Assista ao próximo episódio se gostou do vídeo, deixe um like e comentário para apoiar o canal.